Opa, e aí pessoas, beleza? Aqui quem tá falando é o Guedes e hoje eu queria trazer um vídeo assim um pouco mais educativo. Não é que seja mais educativo na verdade, mas é um vídeo assim para quem tá iniciando. Isso aqui vai para a playlist dos primeiros passos na computação, em que eu vou abordar o tema, como vocês estão vendo aqui na tela, JSON. Pode ser que você já tenha visto isso, né, em algum lugar ou em alguma aula de programação, né, ou você até já ouviu falar, mas nunca usou diretamente. O que eu vou trazer aqui é uma abordagem do tipo JSON, explicar um pouco assim, né? Tem muita coisa na internet. Então você pode pesquisar, pode entender. O que eu quero trazer aqui é um pouco sobre meu ponto de vista, assim, né? Minha visão sobre isso. Não é ponto de vista no sentido de achismo. Tá? Eu vou entrar aqui com literatura aqui, né? E para a gente poder associar, mas também a prática, para até você poder explorar e usar dentro do teu browser os primeiros passos e os primeiros testes. Então você não precisa nem instalar nada sofisticado, basta ter ali um browser como o Chrome, por exemplo, ou o Firefox. Alguns detalhezinhos podem mudar de um para o outro, mas para trabalhar com JSON e o que a gente vai testar aqui, em linhas gerais é bem mais ou menos, todos seguem mais ou menos a mesma linha. Tá? Então o importante é entender o porquê, né? Já que o como aqui, né, hoje quando eu gravo esse vídeo aqui, pode até mudar algumas coisas ali na frente em termos de sintaxe, mas o JSON é um tipo ali que já faz 2 anos que não tem nenhuma mudança, né, nas especificações dele. Inclusive você aqui está no site da Wikipedia, né? Então aqui explica algumas coisas de quando surgiu, tá? Como é que é a estrutura dele. Então esse tiozão aqui é o cara ali, o Douglas Crockford, tá? Então ele que tem a especificação dele lá. E aqui tem um exemplo, né? Então quando você olha para um JSON, vou aumentar a tela aqui. Quando você olha para um JSON, ele tem um formato assim que você vai bem particular dele, assim, né? Você olha para uma estrutura em que há há um certo aninhamento, como se fosse uma espécie até de uma árvore. Em alguns momentos você parece, né, enxergar ali uma espécie de árvore com ramificações ali, tá? E o interessante é que ele representa um objeto, né? Um objeto com atributos e valores, como você pode ver aqui, muitas vezes é chamado de chave-valor, tá? E ele se assemelha muito ao que a gente chama de dicionário. Tá? Então a gente tem um dicionário. Então, o dicionário, na verdade, ele é composto de chave e valor. E o que ocorre é que o valor também pode ser um dicionário. Então, aqui um JSON, tá? E agora eu estava aqui apontando uma caneta para a tela, mas vocês não estão vendo essa caneta. Deixa eu voltar no mouse aqui. Aqui, ó, por exemplo, isso aqui tudo é um objeto JSON. Só que o endereço aqui também é um objeto JSON. Tá? Então, você pode ter um objeto dentro de um outro. Então, é uma composição que você tem, né, de objetos. Bom, mas por que isso? Porque, veja, neste caso aqui, você tem um objeto que representa uma pessoa. E essa pessoa ela tem um endereço e ela está fisicamente morando num lugar. E isso está especificado aqui. E para especificar isso de uma forma estruturada, como é que você pode fazer? Bom, o endereço é o address ali, né, que é o endereço. Só que você tem aqui a rua, você tem a cidade, você tem o estado, né, e o código postal. Então você tem essas informações aqui justamente para você conseguir lá na... Eita, derrubei um negócio aqui. Para você ir lá na frente navegar. Tá? Então você pode navegar nessa pessoa, digamos assim, né, nas informações dessa pessoa e alcançar ali um determinado dado. Eu tenho um vídeo aqui no canal, acho que uns 2 ou 3 vídeos, que fala sobre o JSON Path, né, o caminho de um JSON. E isso utilizando um banco de dados PostgreSQL. Então vou deixar aqui no card, deve estar aparecendo ali. Se você, né, quiser olhar algo um pouco mais avançado, dá uma olhadinha lá. Tá? E se quiser olhar lá, né, depois de ver esse vídeo, fica à vontade, sem problema.
tá? A escolha é sua. Você tá lá, tá disponível. Você que escolhe ali, segue a vida, tá? Então aqui, phone numbers, perceba que aqui é uma lista, tá? Então nessa lista o que acontece? Cada elemento é um objeto JSON. Eles poderiam ser totalmente diferentes, tá? Eu poderia ter aqui o type number, type number, type number, mas eles poderiam, um determinado elemento pode ter uma chave diferente. Então isso é o que seria como se a gente pudesse associar isso, né, a algo que não tem assim uma estrutura, não tem um esquema como a gente diz, né? Então ele é schemaless, então ele é sem esquema. Então se você olhar procurar por esse termo, você vai encontrar, né, algumas coisas, algumas definições, né, como bancos relacionais e bancos não relacionais, tá? Então nesse banco não relacionais, né, você vai encontrar essa questão de não tem um esquema, né, não tem um esquema definido, tá? Então seria nesse sentido, tá? Então eu posso ter a flexibilidade de, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, aqui, ter com esses dados e, né, digamos, pensando assim, eu estou armazenando esses dados em algum lugar, tá? Aí beleza, então isso aqui representa uma pessoa. Imagina que está num arquivo. Aí eu vou lá e crio outro arquivo, também representando uma pessoa. Mas de repente, para essa pessoa, eu coloco, em vez de idade, eu coloco a data de nascimento, porque daí eu consigo calcular a idade dela, né? Então, assim, ambos são pessoas, só que num eu optei por ter uma estrutura e no outro eu optei por ter outra estrutura. Se você estiver implementando algo nesse sentido de ler o arquivo e buscar a idade da pessoa, pelo fato de não ter uma estrutura bem definida, né, você não vai ali saber com certeza, com precisão ali, né, de forma assertiva, como que você vai pegar a idade realmente da pessoa. Porque você vai ter que estar tratando ali a possibilidade de estar isso, digamos, armazenado de várias formas diferentes, né? Então, assim, ó, são coisas que você, com o passar do tempo, você vai entendendo como funciona. Então, o propósito do JSON é você conseguir transferir dados entre sistemas diferentes de uma forma limpa, né? Uma forma um pouco mais clara, é até legível para um ser humano, né? Um pouco assim, mais legível, um pouco mais entendível, tá? Mas é intercambiar informações entre sistemas. Basicamente é isso. Tá? Tanto é que aqui, se eu não me engano, aqui na Wikipédia tem até alguns exemplos aqui, ó. Ó, tem uns exemplos aqui, aqui você tem ó, um array, né? E esse array aqui, na verdade, você não tem objeto JSON, você tem apenas elementos, é possível. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui tem um exemplo, né? Ó, aqui tem uma pessoa, tá? Aí essa pessoa está representada no outro formato YAML. Dá uma pesquisada aí para você ver, mas ele, ó, ele é um formato mais, né, estruturado. E aí não tem as chaves, muda um pouco. E aí o XML é o mesmo conjunto de dados, só que um expresso em JSON, YAML. Isso aqui é bastante usado para configurações de sistemas e tal. XML também é um formato para intercambiar dados, mas ele é mais verboso. Tá? Você ainda pode reduzir um pouco isso e trabalhar, em vez de trabalhar com tags aqui, trabalhar com atributos. Você até reduz, né, bastante assim a estrutura, tá? Mas esse XML aqui é a mesma coisa que esse JSON aqui, tá? Então, né, o que a gente pode digamos assim, o que a gente pode se basear para entender como funciona o JSON? Tá? Existe o que a gente chama de RFC, tá? Que são documentos aí que desde os primórdios da internet. Então, até tem aqui um exemplo aqui, ó, que tem até a RFC número 1 aqui, tá? Então, né, que fala sobre ali o host software, enfim, tá? E aí vem várias aqui. Inclusive, sei lá, você pode encontrar aqui sobre HTTP. Então, aqui o HTTP tá lá especificado lá. Cadê? Ó, a especificação do HTTP, tá? Então, tá lá, todas as especificações estão aqui, sei lá, WebSocket, tá? FTP,
Ó, então ela é numerada aqui. Pode ver, ela é lá de 1971, né? Tá? Beleza? Então a do JSON tá aqui, ó, mais recente é de dezembro de 2017. Perceba que ela torna obsoleta essa 7159. Se a gente for aqui, a 7159 ela está obsoleta, tá? Ela já está obsoleta, está até marcada aqui como vermelho aqui em cima, ó, essa cor aqui demonstra isso, tá? Mas se você ler aqui, ó, ela é um documento que tem até aqui, né, o índice certinho, explica como que é a gramática, como que funciona, tá? Então, o documento RFC explica sobre um protocolo, explica como funciona um determinado padrão, mas sempre olha se ele não está obsoleto, tá? Nesse caso, sim, ó, estou aqui, ele está vermelho aqui, então eu clico aqui, ó, está verdinho aqui em cima, tá? Então significa que ele não está mais, que essa versão não é obsoleta, tá? E aí você pode ler aqui, ó, e entender, né, a gramática dele, valores, objetos, tudo isso aqui está especificado num site específico do JSON, que em resumo fala o que está escrito lá, né? Então, por exemplo, o JSON eu posso ter um objeto que começa com, né, colchetes, um, uma chaves, né, na verdade, tá? Aí pode ter espaço e fecha, tá? E espaço, na verdade, é espaço em branco, pode ser, na verdade, vazio, não necessariamente é só espaço, tá? Ou ainda, eu posso ter, né, eu posso ter espaço, string, e aí eu posso ter espaço, dois pontos, valor. Aí, o que é uma string? Inclusive aqui mostra aqui, ó, né, do lado, né? O que é um objeto? O que é uma string? String é, abre aspas, vários caracteres, fecha aspas. O que é vários caracteres? Pode ser vazio ou pode ser caractere seguido de caractere. O que é um caractere? Pô, o caractere é qualquer coisa que entre este número aqui, no caso esse código aqui hexadecimal até este código aqui. Então isso aqui representa, né, elementos ali de caracteres ali dentro do TF8, tá? Ou alguma coisa de escape, daí que fala dos escapes. Então você consegue interpretar aqui, né, tudo que pode existir dentro, né, de um JSON. Então tá aqui o documento, tá? No site que te mostra como é que ele pode ser lido. Claro que você usa sempre alguma coisa pronta e você não tem que se preocupar com isso, mas é importante saber, tá? Até porque às vezes você vai escrever um JSON ali, você, sei lá, escreve errado, enfim, ali, aí coloca uma aspa onde não deve, enfim, então é só para entender como é que funciona, tá? E você pode ler JSON no teu browser. Imagina assim, você entra num site e o site te fornece um JSON para você ler ali, tá? Então ele vai vir um textinho, né? Mas se você quiser ter algum tipo de controle ali, melhorar um pouco a forma como você lê esse JSON, tem aqui uma extensão no Chrome que faz isso, tá? Que ela te permite ali ver ali um JSON num site de uma forma melhor, tá? Então aqui, por exemplo, eu estou aqui acessando o site do GitHub, tá? E o GitHub, quando eu acesso por esse api.github/usuários, e aí eu passo aqui, né, os repositórios que eu tenho na minha conta, ele retorna aqui, ó, deixa eu até, ó, ele retorna aqui o JSON, e aí como eu estou usando o JSON Viewer, ele deixa mais bonitinho, ó, então eu já consigo enxergar aqui melhor, tá? Entendeu? Então aqui eu consigo ver como é que funciona. O que eu fiz então? Eu copiei esse JSON aqui, de exemplo, e joguei aqui para dentro de uma variável aqui JS que está aqui dentro. Isso aqui é um console JavaScript, tá? Em qualquer uma dessas páginas aqui, se você apertar Ctrl Shift J, vai abrir o console. E aqui você pode usar comandos JavaScript. Então você tem aqui o JavaScript no teu browser, você não precisa instalar nada, tá? Então aqui eu tenho uma página em branco aqui, e nessa página em branco eu vou abrir o console aqui. Nesse console, desculpa, nesse console aqui, ó, consigo fazer continha, né? 1 mais 2, mais 1, tá? Então assim, né, se você já entende disso aqui, bom, você pode ir pulando e beleza, mas aqui a ideia é trabalhar um pouco esse básico, para dar uma
uma noção geral, assim, para dar uma passeada pelo conceito e agora entrar um pouco na prática, tá? E a prática aí vai ser sobre JSON. Então, o que eu fiz? Eu fiz, na verdade, aqui um var JS aqui e... Deixa eu ver, var JS igual a... Ó, deixa eu ver se é esse aqui que eu fiz. Isso, ó. Tá vendo? Eu tenho esse JS aqui, tá? E ao fazer isso, tá? É como se eu tivesse feito aqui, ó, um Ctrl C, vim aqui e dei um Ctrl V, tá? É só que como eu já tinha feito, eu usei seta para cima e ele já completou para mim. Ó, daí eu dou um Enter, o que acontece agora? Deixa eu aumentar aqui um pouco a letra. JS, se eu vier aqui, ó, type of JS, olha só o que ele é. Ele é um objeto. E isso aqui, então, ele é isso aqui, ó. Ele é isso aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. JS, se eu fizer isso aqui no console aqui do browser, olha só, ele está me dizendo que existem 30 elementos. Como é que eu já sei que é elemento? Porque, na verdade, o JS ele é um objeto e um objeto JSON ele pode iniciar direto com um objeto propriamente dito, inicia ali com uma chave, tá? Ou esse objeto pode ser, na verdade, um array de objetos. E aí, nesse caso, ele começa já aqui com um colchete. Então, ele mostrou 30 porque significa que eu tenho 30 objetos aqui dentro. E aí, ele tem uma setinha aqui, ó, então eu posso expandir. E olha só, olha lá. Eu estou vendo este conteúdo aqui agora dentro de um console, né, de programação, digamos assim, de desenvolvimento. Então, poxa, peraí, eu tô olhando o objeto por dentro, eu estou olhando dentro, o que tem dentro desse objeto. E aí, olha só, ele é um array. Então, né, não vou entrar aqui em detalhes de o que é um array, né, porque na verdade aqui a gente já está, né, digamos, um passo um pouco a mais, vendo o que é um JSON. Então, você já parte do princípio que você entende o que é um array, né? Então, esse array aqui tem 30 elementos, sendo que o primeiro elemento é 0 e o último deve ser o 29. Tá? Perceba que ele tem aqui, ó, um padrãozinho, ó, de ID, node ID, name, full name, e assim vai, se é privado ou não. Eu não tenho nenhum repositório privado, então aqui não é um problema. Tá? Então tem vários repositórios aqui, alguns são fork, outros não. Tá? Então dentro do conceito do GitHub, ele me mostra aqui o que eu tenho aqui de repositório. Então se eu vier aqui agora nesse 01 aqui, ó, e expandir, olha só, eu tenho tudo aqui, ó. Todas essas informações, tá? Então, esse aqui é um JSON, né, uma variável que dentro dela tem um JSON e está bem complexo, né? Mas vamos trazer um exemplo da pessoa. Eu tenho um exemplo aqui também, ó. Pessoa, em que eu tenho aqui, por exemplo, olha só. Eu tenho aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui eu estou especificando, olha, eu tenho essa pessoa aqui. Ah, qual é o nome dela? Marta. Qual é o sobrenome? Oliveira. Qual é a idade? Está aqui 28, vamos supor. Então, pessoa agora também é um objeto aqui. Tá vendo? Pessoa é um objeto. E eu consigo fazer assim, ó, pessoa, ponto, olha lá. Tenho idade, nome, sobrenome. Então, posso fazer ponto idade. Posso fazer ponto nome. Nome. E ele me retorna os valores que estão ali dentro. Então, eu consigo navegar. Eu consigo, inclusive, fazer assim, ó, pessoa, ponto. Imagina que agora, né, eu tenho pessoa aqui, né? Imagina que eu quero adicionar um endereço aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó, pessoa, ponto, endereço, tá? Eu já tenho até aqui um exemplo só para ir mais rápido aqui, ó. Estou dizendo, ó, pessoa, ponto, endereço. Tá, mas não existe o endereço. Realmente não existe. Mas eu estou atribuindo a ele um objeto que represente o endereço, tá? Que a estrutura dele representa o endereço. Então, olha só. Esta expressão, ela retornou isso, mas na verdade, se eu olhar agora a pessoa contém agora o endereço. Ó. Então, se eu vier aqui ó, em nome, né, eu tenho aqui nome, sobrenome, idade e agora eu tenho endereço. Se eu expandir endereço agora, eu tenho o quê? Eu tenho aqui ó, cidade, a rua e a UF. Tá? Então, eu consigo fazer isso. E aí, se eu quiser, por exemplo, aqui pegar pessoas, né, é um array,
e eu quiser botar pessoas aqui para dentro, simplesmente eu tenho que fazer pessoas um array, tá? E aí agora eu posso pessoas.push e jogo lá para dentro essa pessoa aqui. Pronto. Agora, se eu vir aqui na lista de pessoas, é quase como se eu tivesse um banco de dados ali com, né, as pessoas cadastradas ali dentro, onde eu só tenho, no caso, uma pessoa. Tá ali, ó. A pessoa tá lá, dentro daquele array. Tá? Como é um array, eu posso acessar o elemento. Como? Pessoas, e aí eu passo aqui, 0. E aí eu estou acessando o primeiro elemento. Claro que se eu acessar um outro elemento que não existe, ele vai dar como não definido. E eu ainda posso navegar. Olha, no primeiro elemento, me dá o endereço. E desse endereço, me dá a cidade. Você está vendo que no console, ele me ajuda, né? Porque ele vai complementando, ó. Complementando não, completando, né? Então, ó, quando eu boto, por exemplo, pessoa 0, ele já está mostrando sombreado ali, ó, para mim. Então eu já consigo olhar lá o endereço, ó, no final, e passar o endereço. E ele, olha só que inteligente, ele já me passa ali, ó, rua, cidade, o F. Aí ali eu consigo dar um ponto, por exemplo, passar o F. Então eu estou retornando, né? Se a gente ler de trás para frente, estou retornando o AUF do endereço da primeira pessoa cadastrada, digamos assim. Tá? Mas olha só que louco. Se eu vier pessoa.nome e alterar aqui para Marcos, por exemplo, se eu vier aqui na pessoa 0 e chamar o F, beleza, né? Mas se eu chamar aqui pessoa nome, opa, mas espera aí. Como assim? Se pessoas, o primeiro elemento mudou? É, exato. Quando eu fiz o push para dentro do pessoas, na verdade é como se ele tivesse criado um vínculo apenas, é um link. Então a pessoa continua sendo a mesma pessoa. Se eu mudei o nome dela, né, digamos, né, se eu mudei o nome dela por fora, né, ela ainda está referenciada lá dentro. Isso não acontece num banco de dados, não é bem assim. Você teria que fazer um update, né? Tá? Né, se você pensar, mas se você for pensar que há um relacionamento entre elas, até parece fazer sentido. Tá? Isso é bem louco no caso, né? Agora vamos então para um exemplo um pouco mais complexo, em que eu não tenho o pessoas, né? Eu tenho ali uma lista de repositórios, que é o que está nesse meu JS aqui, tá? Que contém uma lista de repositórios. O repositório tem um nome, tá? Então, até antes de fazer isso, eu vou mostrar um outro exemplo aqui, que é onde eu vou pegar aqui uma outra pessoa. Pessoa igual isso aqui. Só que eu vou botar aqui pessoa 2 aqui. Tá? Maria Silva de Oliveira 42, vou botar aqui. Tá? E aí eu vou fazer pessoas.push. E vou passar que o cara agora que joga para lá pessoas 2. Desculpa, pessoa 2. Agora pessoas tem dois elementos. Sendo que o primeiro elemento é o Marcos, o segundo elemento é a Maria. Tá? Se eu quisesse, por exemplo, aí Maria inclusive não tem endereço, tá? Se eu quisesse, por exemplo, eu quero pegar aqui, ó, da lista de pessoas, me traz todo mundo que tem menos que 30 anos, por exemplo. Tá? Eu consigo fazer isso aqui. Se eu tenho um array de pessoas, eu consigo filtrar as coisas que tem nesse array. Tá? O que acontece é que no JavaScript você vai encontrar isso aqui chamado callback fn, que é a função de callback. Porque no JavaScript você consegue pegar uma função que executa ela tem uma inteligência. Essa função ela soma, essa função ela multiplica. E aí você consegue pegar essa função e passar ela para uma outra função. Né? Então é bem louco, porque na verdade essa função ela carrega a inteligência do que ela tem que fazer, mas ela não faz naquele momento, ela faz depois, ela vai ser chamada depois, por isso que é um callback aqui. Então em algum momento ela é chamada. Tá? Então você consegue passar essa função. Tá? Então você não precisa declarar ela necessariamente, você não precisa ter ela declarada, você pode passar ela aqui, que é o que eu vou fazer, olha. Né? Essa função aqui, ela vai, o filter vai passar para ela, quando o filter for executar, o filter vai chamar essa função. Aí ele vai passar para ela o elemento que ele está no momento. Tá? Então é como se ele estivesse pegando pessoas e registro a registro. Aí peguei esse primeiro registro,
Peguei esse primeiro registro, passa para essa função aqui. O que a função tem que fazer? Como é um filtro, essa função aqui ela tem que retornar verdadeiro ou falso. Se ela retornar verdadeiro, ele cospe o conteúdo do elemento que ele tá no momento. Tá? Se não, ele ignora. Então, como é que eu vou testar a veracidade disso, né? A verdade para saber se eu retorno ou não? Registro ponto. Aí aqui ele não é tão inteligente a ponto de retornar a pessoa. Mas eu lembro que é a idade, né? Então, tipo, idade é menor que 30? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Tá? Então, né, eu estou passando uma função. Tá? Por quê? Porque se eu não posso passar esse return aqui direto para o filter, porque o filter não vai executar ele agora. Ele vai executar depois. Né? Tipo, ele vai percorrer elemento a elemento e chamar essa função. Aí essa função vai retornar true ou false. Tá? Então, se eu fizer isso agora, olha só. É como se eu tivesse feito uma pesquisa no meu banco de dados e retornado apenas um elemento. Então, por debaixo dos panos, quando você armazena o tipo JSON, você consegue fazer esse tipo de navegabilidade. Por vezes você vai ter sintaxe diferente, como eu mostro nos meus vídeos ali. Tá? Se a gente agora for pegar aqui algo mais complexo, como é o JS aqui, tá? Em que eu tenho aqui, né, uma estrutura bem mais complexa, imagina, por exemplo, aqui que eu queira retornar, por exemplo, todos os meus projetos em que a minha licença é GPL3, por exemplo. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Poxa, o conceito é o mesmo, eu só vou navegar mais, na verdade. Eu tenho que navegar no zero, eu tenho que ir em licença, e em licença eu tenho que pegar a chave. E aí da chave eu tenho que ver se ela é esse cara aqui. Tá? Então como é que a gente pode fazer? Tá? Deixa eu reduzir aqui para ficar mais simples. E aí eu vou fazer js.filter, passa a função, registro, e aí retorna se registro.license.key é igual a isso aqui. Ó, o que aconteceu? A propriedade key não foi achado no nulo. Por quê? Porque eu fui muito profundo, né? Eu fui no registro, procurei license e aí procurei key. Mas, poxa, pode ter algum license aqui. Pode ter algum license que não tem o key. Pode acontecer isso. Tá? Isso pode acontecer. Eu tenho o license, mas não tenho aqui. Que é o que eu expliquei ainda há pouco, né? Tá? Então isso é um problema. Eu tenho que tratar isso. Então talvez o que eu possa fazer... Na verdade, eu posso até... Eu acho que o que vai acontecer, na verdade, é que eu não tenho... É o license, na verdade. Eu não tenho a licença lá explícita. Quando eu tenho a licença, até eu tenho aqui. O problema é que eu não estou tendo é o license. Quer ver? Ó? Então, se eu fizer aqui... Ó, o license existe. Se eu tenho aqui registro.license, aí eu retorno registro.license.key se ele é igual a esse cara aqui. Deixa eu ver. Ó, fechou. Tá? Então, se existir uma licença, tá? Se existir uma licença, retorne se ela é igual a GPL3. Tá? Olha, só tenho um elemento, que é, no caso aqui, esse aqui. Tá? Então, aqui no caso, o que a gente fez, né? A gente olhou sobre o JSON, como é que funciona o tipo, a gente associou isso a uma possibilidade de estar num banco de dados, a gente foi atrás de qual documento oficial que especifica como que funciona um JSON, tá? Não precisa se preocupar porque você vai usar sempre uma biblioteca que já tem isso pronto, você não precisa implementar, mas para a questão de navegabilidade e entender como que você chega nos objetos, é importante quando você trabalha com texto, por exemplo, o JSON está vindo como um texto e você precisa converter, é importante. Aqui você entende melhor então como que é a sintaxe do JSON,
tá? A especificação final de 2017 sobre ele, tá bom? Se você estiver trabalhando com um browser, uma extensão que pode ajudar é essa JSON Viewer, ok? E por fim, você pode usar o próprio console do teu browser para você poder navegar num JSON e poder explorar, poder brincar e fazer alguns testes com ele, tá bom? Então, bom divertimento aí com o console do seu browser e eu espero que tenha sido útil. Foi um vídeo longo, mas eu espero que seja produtivo. Um abraço aí e até a próxima.